Beleza. Então eu vou começar a compartilhar a tela e a gente vai falar um pouco sobre o tema de hoje. Aí, transfeminismo. É, eu, pensando no que eu ia falar hoje, tem muitos caminhos que eu poderia seguir, mas eu escolhi usar o livro que eu mandei no primeiro e-mail da semana passada para vocês, que é Transfeminismo, da Letícia Nascimento, que é de uma coleção da Jamila Ribeiro. E eu acho que ele é um livro bem completinho, mas fazia um tempo que eu não li, então eu acabei misturando vários outros textos. Desculpa os latidos de cachorro, não tem como evitar eles agora. Então eu acabei misturando várias outras coisas que eu tô lendo agora, estudando agora, e, enfim, saiu a aula que saiu. Mas, basicamente, quando se fala em transfeminismo, você pode olhar de algumas formas, porque, ao mesmo tempo que é um movimento histórico, tipo, que pega a história do feminismo, né, da luta das mulheres por direitos de mulheres, também está muito associado aos direitos LGBTs. Então, a história de como esse movimento foi se consolidando e como ele existe hoje é bem recente, mas tem a ver com essas duas identidades. Mas antes disso, eu acho importante a gente falar do o corpo e de ser um ser humano nesse mundo. Quando a gente nasce, eu gosto muito da metáfora de um jogo. Então, a gente começa a jogar um jogo e a gente ganha algumas cartas e a gente tem que jogar com as cartas que vieram. E eu acho que o corpo é uma dessas cartas. Ele dá algumas cartas pra gente, porque ao mesmo tempo que a gente tem certo controle sobre o que a gente vai fazer com o corpo que a gente nasceu, ele permite que a gente faça coisas, tipo estar vivo ou fazer esportes, ele tem capacidades, mas ele também tem várias limitações. E isso, eu tenho, como eu mencionei, para quem está aqui, que eu estou estudando agora pessoas com deficiência. No caso de pessoas com deficiência, essas limitações ficam mais óbvias, mas todo mundo tem. Esse é o ponto também dos estudos da deficiência, do modelo social de deficiência, que é expandir a definição do que é um corpo anormal, no melhor sentido da palavra. E então, eu acho que o corpo é um bom caminho para a gente pensar o início das coisas. E a gente vai acabar voltando no corpo em alguns momentos da aula, porque quando a gente pensa pessoas identidades trans, cada vez mais acho que a definição, uma definição bem aceita é que você nasce assim e é uma coisa que te faz sofrer, um sentimento de, putz, não me identifico com o gênero com o qual eu nasci, com o corpo, né, com o que eu tenho, com que as outras pessoas me veem. E eu preciso agir sobre isso. E tem esse desconforto corporal que é associado com a identidade trans. E eu acho que, sentindo o corpo e percebendo que todo mundo, na verdade, tem um corpo que não é perfeito, a gente consegue expandir e olhar para outros horizontes e sair um pouco dessas definições muito caricatas do que são pessoas trans. Perceber que todo mundo tem um corpo que não é 100% perfeito, que a gente tem insatisfações, que tem limitações, e que a gente transforma esse corpo ao longo da nossa vida incessantemente. Para falar sobre isso, eu decidi trazer 3 personagens. Manda no chat se você reconhece todos os 3. Eu pensei em, tipo, um emoji de vermelho para Mulan, um emoji amarelo pro Diadorinho, um emoji azul pro Anderson Herzer, que ele é uma pessoa... Ele é um personagem, tipo, do jeito jornalístico da coisa, ele é um personagem, mas ele foi uma pessoa real que viveu. E vamos pensar sobre a história desses 3 personagens. A Mulan, ela é reconhecida como um ícone de um tipo de história, que é a donzela guerreira. E quando a gente olha para esse tipo de história, dá para ver muito claramente na história da Mulan que ela começa não se identificando com o que é obrigado a ela por ser uma mulher, ela não consegue achar o marido, ela não tá tudo dando errado na vida dela, e então ela não se encaixa nos moldes. E o que acontece na história, para salvar o pai dela, para evitar que o pai dela precise lutar na guerra e morra, ela se veste de homem e vai para o exército. E ela usa muito bem uma coisa que a gente vai falar, que é a pré-discursividade do gênero, para evitar que ela sofra penalidade até o momento em que é óbvio que ela é uma mulher.
Quando ela tá nesse lugar do exército, nenhum dos outros homens, apesar de acharem o Ping, né, com quem como ela se apresenta, achar ele estranho, não duvidam que ele é um homem. Porque se uma mulher estivesse no meio do exército, seria muito estranho. Então isso não passa pela cabeça deles. E isso faz com que ela consiga estar presente nesse espaço. E o que a história traz é que a criação dela como mulher, a existência dela como mulher, ajuda ela a resolver os problemas que ela encontra na história. Então isso é muito importante, porque a identidade dela, ela é um todo. Não existe uma Mulan homem, uma Mulan mulher, sabe? Ela é um todo. E é transitório. Por isso, não é à toa que várias pessoas se identificam com essa narrativa. Mas quando a Mulan se é descoberta como mulher, ela sofre essa penalidade, tipo, eles veem isso muito negativamente, deixam ela no meio da montanha nevada e vão embora. E ela consegue sair e voltar, e de novo, por ser uma mulher, ela consegue resolver os problemas que a história traz para ela. Aí, a história do Diadorim é similar, mas diferente. Em Grande Sertão Veredas, o Diadorim é esse personagem que a gente descobre no final que é uma mulher, tem o corpo de uma mulher, assim. E a história toda é escrita pela perspectiva do Riobaldo, em primeira pessoa. E ao longo do livro, o Riobaldo começa a desenvolver sentimentos pelo Diadorim, e isso não é condizente com ele, com o contexto em que os dois vivem, porque é um contexto muito machista, você tem que ser macho, tem que ser violento, então não faz sentido, e eles não vão ir adiante com isso. É sempre uma tensão muito forte no personagem principal, né, que é o Riobaldo. E aí, o Diadorim, eu acho que a gente consegue olhar os dias de hoje e pensar, putz, pode ser um homem trans. Quando eu li esse livro, eu tava, tipo, com certeza, tipo, me vi muito nesse personagem. Acho que o Diadorim faz muito sentido, a análise da história de Grande Sertão Veredas, como o Diadorim sendo um homem trans, é muito, muito rica. Mas, ao mesmo tempo, a análise de Adorim, que teve o mesmo contexto da Mulan, em que precisou se masculinizar para cumprir um objetivo, que era a vingança, e aí esse objetivo foi cumprido. Na Mulan, o objetivo foi cumprido, ela voltou a se mostrar como mulher, se performar a feminilidade e existir como mulher. E o fato dela ser uma mulher não foi questionado por ela ter se vestido de homem por um tempo. Acho que essa expressão também, se vestido de homem, é bem apta para a história da Mulan. Agora, para o Diadorim, não. Diadorim parece que faz mais do que só se vestir de homem, né? Ele embarca nessa aventura toda e não parece ser uma coisa que é nova. Na infância, ele já se identificava como menino, isso é uma coisa que a gente entende também como algo, sei lá, que legitima mais as identidades trans. A gente pode questionar isso, claramente, mas assim desse modo que o livro, ele constrói o Diadorim de uma forma que a interpretação de que ele é um homem trans é muito cabível. Mas a história em si, eu acho que, na época que ela foi escrita também, ela faz isso de um jeito que a linha é que, na verdade, Diadorim era uma mulher esse tempo todo e se vestia de homem para cumprir um objetivo. E se não tivesse morrido, depois de cumprir esse objetivo, talvez voltasse a viver como homem, como mulher, desculpa. E por quê? Porque essa visão da história tira do Riobaldo a culpa de ter tido esse sentimento homossexual. Faz com que o Riobaldo, na verdade, tenha tipo, esse terceiro sentido de que o Diadorim, nossa, eu gosto muito dele, mas é porque é uma mulher, então, na verdade, ainda é heterossexual. E aí isso me faz perguntar, eu me questiono bastante se, tipo, como ele é o personagem principal e ele é o narrador em primeira pessoa, se ele fabricou esse fato, né? Seria, assim, porque aí eu acho que ele, como narrador, sabe, teria esse poder sobre a história dele, de se absolver do desejo homossexual que é mal visto, né, na sociedade em que ele está escrevendo. E aí a gente tem o Anderson Herzer, que, como vocês podem ver pela data da vida dele, ele morreu muito jovem, ele se suicidou, e a história dele está na biografia do livro dele que ele escreveu, foi publicado depois da morte dele, em que ele conta a partir do momento em que ele entrou na FEBEM, que agora é a Fundação Casa,
porque o pai e a mãe dele morreram, e aí ele foi morar com uma avó, depois com uma tia, e começou a usar drogas, e aí foi morar no FEBEM. E aí ele conta sobre todas as violências que ele sofreu, as pessoas autoritárias, os adultos que batiam nas crianças que estavam lá, mas também o romance que ele teve com várias garotas da FEBEM, onde ele estava. E hoje em dia, tendo o olhar moderno, é muito fácil olhar a história do Heiser como um homem trans. Parece bem, parece bem coerente. Mas ele também vivia numa época em que essa identidade não era muito conhecida e não tinha esse nome, né? Ele não tinha essa identidade para se identificar, não existia um nome para isso. E isso é o curso da história em geral, né? A identidade trans, ela não tem um entendimento pela sociedade, ela é só alguma coisa que algumas pessoas fazem, mas não tem um nome, sabe? Não é inteligível. E aí eu trago para vocês, queria saber o que vocês acham desses 3 personagens, e se vocês acham que algum desses personagens... não, tá certo, para de compartilhar, era de propósito. Se vocês acham que algum desses personagens é trans, a gente pode dizer, sem ser anacrônico, que foram personagens trans. E por que de preferência, né? Pode falar. Eu acredito que, de certa forma, é um pouco anacrônico, sim, você afirmar exatamente o termo trans, porque é uma coisa que, dependendo exatamente da cultura, do local ou da data, é um termo que não vai necessariamente existir, mas é bem passível você utilizar esse termo, mas não como, esta pessoa é trans, mas como explicar uma vivência no sentido de, tipo assim, essa vivência aqui obviamente não é uma experiência cisgênero, se você olha no contexto mesmo da época. Pelo contexto da época, a pessoa não viveu em um contexto cisgênero. Então, embora o termo não exista, é passível você explicar usando de uma forma, meio que uma analogia, você utilizar. Então, pelo menos na minha opinião, eu acredito que sim, é possível você afirmar assim, de certa forma. Sim. Eu acho que... pode falar, Isabela. Pode falar, pode responder. Só ia comentar, tipo, eu acho que as interpretações de que esses personagens são cisgêneros são úteis pro momento em que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente pode trazer essas histórias para o momento presente, falando, olha, se a gente analisar esse personagem como uma pessoa trans, a gente consegue abrir novas interpretações, né? E a gente atualiza essa história de certa forma. Que eu ia falar que a queda pro alto, né? O nome do livro. Queda pro alto. Eu li um mês atrás e eu trabalho na Fundação Casa. Trabalho no Mundo Aflora e eu trabalho com meninas nas alas femininas. E qualquer pessoa trans, seja mulher ou homem, vai para a ala feminina porque elas são mais afetuosas, né? Elas são menos preconceituosas com essa questão. E, assim como no livro, ele traz muito o termo machinho, né? E que é um termo que, mesmo que não é mais a FEBEM, né? Agora é a Fundação Casa, o termo machinho é muito, muito utilizado. Então, tem uma subdivisão aí que é confusa tanto para os adolescentes quanto para a gente, porque existem os machinhos, né, que são meninas que têm comportamento e vestimentas de homem, mas não se veem como pessoas trans, não se veem como homens. E tem as pessoas trans, né, ditas que se identificam com outro gênero. E, assim, falando, dá para fazer essa subdivisão, né? Mas no modo de se viver e no dia a dia não é tão fácil. E aí, no livro, você trouxe essa reflexão, né? Então, para mim, seria difícil falar sim, era, ou não, não era, porque até hoje em dia tem essa questão dos machinhos. Sim, e isso eu acho muito importante, porque acho que a gente cria na nossa cabeça também uma definição muito clara de identidades, de pessoas trans, pessoas gays são assim, pessoas cis héteros são assim, e a gente tem que, eu acho que parte
falar sobre transfeminismo, e o que eu acho que esse movimento representa também, é essa mobilidade entre identidades, e que toda vez que a gente cria uma categoria e se prende muito a ela, a gente acaba sendo meio determinista. Então, Sim. que vale a pena a gente deixar as coisas acontecerem e serem uma embolação de conceitos. Enfim, deixa eu ler o comentário aqui do chat. Acho que o único que talvez não encaixaria seria Mulan, por esse recurso de mulher se vestir de homem para cumprir determinada ação. Ser muito recorrente na literatura, no Ocidente. Minha ignorância não permite afirmar sobre a raça. Posso trazer alguns títulos de literatura espanhola que tem esse recurso. É bem comum mesmo, e aí eu acho que uma outra discussão que vale a pena falar sobre Mulan, que eu esqueci de mencionar, é também sobre como ela, ao mesmo tempo que ela é um lugar difícil, esse tipo de história de donzela guerreira, porque é um lugar em que as feministas que veem uma utilidade dessa narrativa para a teoria feminista, de que são mulheres que não são determinadas pela sua biologia. Então, quando você tem essa ideia também que o feminismo ajudou a gente a superar, de que as mulheres são naturalmente maternais, naturalmente cuidadosas, mulheres não servem para o trabalho, não servem para a política, elas não podem ser educadas. Tudo isso foi um movimento feminista que ajudou a gente a desconstruir. Então, essas histórias de donzelas guerreiras, de mulheres que fazem coisas masculinas, servem também para a gente ir contra essa narrativa determinista de o que é uma mulher, o que a biologia feminina impede as pessoas de fazer, sabe? Então, dá um certo poder às identidades de mulheres também. Só que eu gostaria de argumentar que entender essas personagens como gênero dissidentes ou como não cisgêneros também não tira esse mérito desse tipo de argumento, de feminista também, sabe? Porque eu acho que existe uma resistência, às vezes, de compartilhar esse espaço entre mulheres e homens trans e identidades de gênero dissidentes, porque entende-se que a sardinha vai ser muito puxada para o lado LGBT, e aí as mulheres vão sofrer de alguma forma. E eu acho que esse nunca foi o objetivo, nunca será o objetivo, né? Mirella, eu concordo com a Fernanda, não conheço exatamente a história dos outros personagens, então não tem muito o que dizer. Justíssimo. Enfim, quis trazer esses personagens para a gente pensar sobre as identidades, sobre como que a ficção e a realidade se misturam e o que é um movimento social, qual que é o impacto dele, né? Mas o que eu acho que é importante lembrar é por que todas essas identidades estão aqui, né? O que elas fazem que a gente sente, putz, não é muito cisgênero da parte deles. Então, a gente precisa falar sobre o que é a cisgeneridade. E aí eu trago essa autora, que eu gostei muito é um mestrado dela, isso, a Viviane Vergueiro, e ela delimita 3 eixos da cisgeneridade. O primeiro deles é a pré-discursividade, que eu tinha mencionado rapidinho quando eu falei da Mulan. A pré-discursividade é só que não se fala sobre, né? O discurso é a parte da língua que a gente usa, então a pré-discursividade é que não tem discurso sobre gênero, sobre a cisgeneridade. Então, é aquilo que a Mulan usa, ninguém vai assumir que o Ping é um homem trans, mesmo que, sei lá, se a gente criasse uma história em que ele é visivelmente mais feminino que os outros caras que estão lá. Porque não se fala sobre isso, todo mundo assume que todo mundo aqui é cisgênero, e a responsabilidade da pessoa de falar, na verdade, meus pronomes não são esses que você usou, na verdade, eu queria explorar essa outra identidade, cai nos ombros da pessoa trans, da pessoa que está querendo sair da cisgeneridade. Ela que precisa tomar o primeiro passo e falar, então, vamos precisar ter essa conversa difícil, que eu não sou o gênero que você me entende como eu sou, eu tô querendo mudar a minha percepção de mim mesmo, mudar a percepção dos outros sobre mim mesmo. O outro pilar é a binariedade. Como que esses personagens que vão de mulher para homem quebram com a binariedade? Porque eles estão indo de um para o outro. Mas aí o ponto da binariedade é que não é só que existem 2 pontos, que isso também é quebrado e vai ser quebrado com outras identidades. Mas mesmo para pessoas trans binárias, a binariedade é quebrada porque ela quer significar não só que existem 2, mas que existem 2 que são diametralmente opostos, mas complementares. Então, ok, temos homem e mulher,
tudo que é masculino é odiado pelas mulheres e tudo que é feminino é odiado pelos homens. Eles são muito separados. Mas eles precisam se encontrar, eles se complementam, como o positivo e o negativo de um ímã, para procriação e para o romance, sei lá, para procriação, né? Acho que da visão mais cínica da coisa. Então, mesmo indo do homem para mulher, do feminino para o masculino, e ficando nesses dois eixos, ainda se quebra com a binaridade por mostrar que elas não são opostas, de que não existe uma oposição e uma... tipo, como se fosse água e óleo, né? Essas coisas, na verdade, elas não são tão diferentes assim. E não tem nada de muito... Não precisa ter uma recusa de um pelo outro, de um sobre o outro. E aí nós temos a permanência. Só de passar um tempo com outro gênero, se entendendo como outro gênero, dá a perceber que, na verdade, a gente não é um gênero. E quebrar a permanência quer dizer que não é alguma coisa com a qual você nasce e está para sempre dentro de você. Que quebra com um outro entendimento, que é dessa trilogia sexo, gênero, desejo. Que ao longo de grande parte da história, é assim que se entende a existência humana. Você tem um sexo, ele te leva a ter um gênero, e esse gênero te leva a ter um desejo por pessoas diferentes e opostas ao seu gênero. Então, quebrando esses pilares, passando um tempo com uma expressão de gênero diferente da anterior, e percebendo que essa coisa é um pouco mais maleável do que antes imaginado, é possível quebrar com essa linha, esse sexo, gênero, desejo. O movimento LGBT visava muito no começo, né, e ainda acho que em vários lugares é importante quebrar com essa noção, que é essa conexão do gênero e desejo. Então, que se um homem gosta de outro homem, ele não é mais muito homem, ele é menos homem do que os outros homens. Que é o que acontece com o Geobaldo, e o que ele não consegue quebrar. Se ele assumisse esse desejo por outro homem, ele não seria tão homem quanto os outros homens, ele seria menos. Então, ele não pode deixar que isso aconteça. E aí, uma vez que a gente quebra essa linha, a gente pode ir para a linha anterior, do sexo e gênero. Então se eu tenho uma biologia, eu tenho um gênero correspondente e eu não posso quebrar essas coisas. A minha biologia me leva a ter um comportamento e as outras pessoas estão me falando que é assim que eu preciso me vestir, é assim que eu preciso soar, é assim que eu preciso agir. E é assim, é a regra, isso é fato. E, na verdade, isso não é tão factual, porque a gente percebe que isso pode, já foi e será sendo mudado ao longo de muito tempo, né? Não só de pessoas trans existiram na história, mas de pessoas trans que continuaram existindo e de pessoas que a gente vê hoje em dia. Então, como chegamos aqui? Eu vou falar um pouco das ondas do feminismo. Que essa linha sexo, gênero e desejo, ela é útil quando a gente analisa as identidades LGBTs e a luta LGBT, mas a luta feminista foi muito importante eu acho muito interessante, eu gosto muito de falar, de como as diferentes lutas identitárias, elas tiveram cada uma a sua história, e cada um seus autores principais, e suas manifestações principais, suas reivindicações. Mas, no fim das contas, elas andam muito juntas. Então, no meu mestrado, eu estou estudando agora pessoas com deficiência, e o movimento com deficiência, ele se apoia muito no movimento LGBT por causa da questão com o corpo, de perceber que eu não sou determinado pelo meu corpo, e que pessoas com deficiência podem existir em espaços em que, antigamente, elas não poderiam, do mesmo jeito que pessoas trans e pessoas gays. Então, mas o feminismo. A gente entende que o feminismo tem 3 ondas, pelo menos. É possível que a gente está na 4ª onda, mas chegaremos lá. A primeira onda é das guerras mundiais da Europa, e em toda essa linha do tempo, ela vai ser meio eurocêntrica, me perdoem, mas é o que eu consegui. É o que está mais canônico, eu acho, né? Mas, sem dúvida, isso é um movimento mundial. Então, a gente poderia recortar essa história em diferentes espaços. Mas, na Europa, a primeira onda é de 1890 a 1920, e as lutas, em geral, eram por direito à educação, direito a diferentes profissões, então mulheres não podiam fazer várias coisas, elas eram restritas ao espaço privado, que é a casa, né, a maternidade,
e aos homens era dado todo o resto, né, que a gente chama de espaço público. E isso veio do Segundo Sexo, que é esse livro da Simone de Beauvoir, em que ela argumenta que o espaço público, ele é dos homens, sempre, tipo, historicamente, os homens ocuparam o espaço público da política e do trabalho, relegaram mulheres ao espaço privado da casa e da maternidade, e isso criou e reforçou uma hierarquia. E essa hierarquia é muito difícil de ser superada, de forma que, até mesmo quando mulheres saem do espaço privado e começam a entrar começam a trabalhar, começam a entrar na política e fazer manifestações e tudo mais, ela fala que isso masculiniza as pessoas, mas não de uma forma visual performática, de elas serem visualmente mais masculinas, mas no sentido de você precisar deixar de lado certos valores ou certas concepções de mundo que você tinha quando você vivia no espaço privado, por exemplo, como... Então, é interessante ver como ela entende que existe um jeito feminista de fazer as coisas e um jeito paradigmático, um jeito não feminista de fazer as coisas. Porque o jeito feminista seria reimaginar as coisas feitas a partir da perspectiva de uma pessoa que foi criada e oprimida como mulher, porque ela fala dessa opressão. E aí, um outro livro muito importante é o Pessoal é Político, da Carol. E esse livro, ele argumenta, né, que é uma coisa que é mais rotineira, né, mais corriqueira. A gente já aceita muito bem que os hábitos da vida pessoal, eles são reflexo e impactam a sociedade como um todo. Elas querem dizer, tem relação com a sociedade, né? Então, o clássico não mete a colher em briga de marido e mulher, isso deixa de fazer de marido e mulher, isso deixa de fazer sentido. Porque a gente começa a entender que o jeito como a sociedade e as relações pessoais funcionam é muito misturado. Então, como a nossa sociedade, ela tipo, a partir de gênero, a gente hierarquia as pessoas e tem pessoas que são subjugadas, que são oprimidas, que têm menos direitos, não têm direito a voto, e vários outros direitos que mulheres não têm naquela época. Enfim, por causa dessa diferença de direitos, a gente precisa fazer algo sobre. Perdi o começo da frase, ela não fez tanto sentido assim, mas tudo bem. Enfim, isso seria já a segunda onda do feminismo, né? E aí as reivindicações principais são a liberdade sexual, licença maternidade, entre muitas outras. E aí tem uma grande diferença entre já diferentes linhas do feminismo, a partir do livro da Simone de Beauvoir. Temos feministas liberais, que seria sobre a liberdade sexual em primeiro lugar, direito ao aborto, direito a ser sexual e não ser chamada de puta e ser oprimida dessa forma. Temos as feministas radicais, as feministas socialistas, várias feministas trabalhistas, né, tipo, direito de trabalho. Então, várias linhas do feminismo começam a aparecer. E, ao longo de tudo isso, o que é gênero também é questionado. Antes disso, a Simone de Beauvoir, no livro dela, ela fala dessa hierarquia, mas ela não fala um jeito como ela acharia que seria possível de superar essa hierarquia. E aí, essas diferentes linhas começam a se formar. Existe se você pensar que ela supõe, a frase mais famosa, né, do livro dela não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso diria que, ok, temos uma linha de biologia, né, nesse caso, cromossomos, como sendo ilustrado, para o gênero que você performa, mas essa linha, ela não é direta. Então, existem comportamentos que a gente generifica, mas que é só social isso, eles não têm intrinsecamente um gênero associado. Então, como é que você supera a hierarquia? E aí, diferentes linhas do feminismo pensaram coisas diferentes. Por exemplo, você pode aumentar o número de linhas e aumentar as linhas de chegadas, então você só vai aonde você quiser. Não tem mais hierarquia, porque não tem só 2 pontos, e um que seria embaixo e um que seria em cima. Então, a hierarquia some. E é dessa linha que o transfeminismo nasce, né? Tipo, esse é o grande ancestral, assim, do transfeminismo.
não tão grande assim, porque, assim, isso foi em 1970, 1980, não faz tanto tempo assim. E essa expansão das possibilidades permitiria que mulheres pudessem ter comportamentos e os mesmos direitos que as outras pessoas, porque elas não seriam restritas ao que é entendido como uma mulher. Não teria esse paradigma, esse entendimento muito regrado e quadrado do que se enquadra na categoria mulher. Isso seria essa expansão da categoria permite que a hierarquia se perca. A hierarquia não faz mais sentido nenhum, porque você não tem um único grupo de pessoas que pode ser subjugado. É uma categoria muito mais difusa. E aí uma outra possibilidade é você acabar com a linha de chegada. E aí você fica só com a biologia e você não tem mais gênero. E é dessa linha que nascem as feministas radicais. Aí a gente vai ficar um tempinho falando sobre feministas radicais. Hoje em dia, as feministas radicais são mais conhecidas com autoras que são trans-excludentes, então elas não entendem que pessoas trans têm legitimidade, não acham que pessoas trans são reais, de certa forma, exatamente por causa dessa raiz ideológica. Quando você acaba com a linha de chegada e fica só com a biologia, você acaba ainda se perdendo um pouco no essencialismo, num determinismo biológico, que era o que a Simone de Beauvoir queria superar. Então, o não se nasce mulher, torna-se mulher, na nossa interpretação, na interpretação transfeminista, queria dizer que não tem nada sobre a sua biologia que determina o seu comportamento. Mas se você tira a linha de chegada, se você tira a gênero e fica só com a biologia e com o sexo, você não tem mais nada para transformar, porque isso é só o seu corpo. Mas, enfim, essa interpretação leva a argumentos como que a opressão a que mulheres são subjugadas, sujeitas, vem da biologia delas. Então, elas são oprimidas por causa do útero, por causa da capacidade de reprodução, e isso incluiria homens trans. Dessa forma, elas interpretam homens trans como pessoas que deixam na mão as outras mulheres e que se juntam ao lado dos opressores e que estão malucos, ou que eles não conseguem lidar com o sofrimento de ser uma mulher, então eles vão para o outro lado, que seria um lado menos oprimido. De novo, essa interpretação coloca homens e mulheres como opostos, diametralmente opostos, e com características muito fixas. Então, homens seriam sempre violentos, a opressão viria sempre deles. Não existe um homem feminista na visão do feminismo radical, porque homens são violentos e opressores, e mulheres são oprimidas. Então, isso acaba, ao longo do tempo, se desenvolveu a uma política e uma ideologia muito determinista. Tanto que hoje a gente vê, especialmente na política dos... Como é que estou traduzindo na minha cabeça? Da Inglaterra. Na política da Inglaterra e do Reino Unido, a gente vê autoras que são feministas radicais impactando nas políticas públicas que são anti-trans, que são evitando que crianças trans consigam acesso à hormonização ou tratamento psicológico para isso, né? Que leve em frente a transição, ou até proibições para bloqueadores hormonais que atrasam a puberdade. Então, é assim que a gente entende hoje em dia o feminismo radical, e é em teoria daí que eles vieram, dessa pergunta que a Simone de Beauvoir colocou, de como que a gente supera a hierarquia que existe entre esses dois gêneros. E aí entramos hoje, então a terceira onda, ponto de interrogação, porque existem diferentes interpretações. Ou a gente está na terceira onda, a partir de 1989, 90, 85, ou a terceira onda foi de 80 a 90 e alguma coisa, e estamos na quarta onda, que seria movimentada por redes sociais, que as redes sociais colocam, e a internet. E a internet tem um papel muito mais importante no movimento. Mas esses textos mais recentes, eles têm um entendimento muito importante de como funciona o movimento político identitário, em especial por causa do conceito de interseccionalidade da autora Kimberly Crenshaw. Não foi só a partir dessa terceira onda que começaram a ter divergências entre diferentes mulheres
no feminismo. Nunca existiu uma mulher sujeita do feminismo que atuava sobre isso. Mas foi a partir dela que mulheres começaram a perceber, putz, não é só ser mulher que me afeta. Isso surgiu a partir de muitos depoimentos de mulheres negras falando da própria experiência, de que elas ou precisavam ser feministas ou precisavam ser negras. Não existia um movimento em que elas podiam ser os dois, porque no movimento feminista a identidade negra delas era ignorada, e no movimento negro a identidade de mulher delas era ignorada. Então, num movimento feminista, por exemplo, em que você está falando da opressão de homens, isso inclui homens negros. Então, quando você começa a trazer esse tensionamento de outras identidades que existem no corpo, né, que estão presentes no seu corpo, que você vivencia de forma misturada, tudo isso se complexifica. Então, esse conceito de interseccionalidade, permite que a gente entenda que a gente não é uma coisa só. A gente é uma intersecção de identidades, e o jeito como a gente interpreta, o jeito como a gente vive a sociedade, é impactado por a combinação dessas identidades, e não por uma em cima da outra, como se fosse só camadas de um sanduíche, assim. Na verdade, uma coisa única. Então, mulheres negras têm uma experiência na sociedade que é específica delas, e de forma que não é hierárquico, não existe uma identidade que sofre mais, que sofre menos, é tudo muito contextual, porque, obviamente, existem mulheres brancas de muito renome, mulheres brancas de pouco renome, que sofreram muito mais, sofreram muito menos. Na verdade, uma coisa que o sofrimento não pode ser quantificado, isso não é o ponto. O ponto da interseccionalidade não é essa hierarquização, é só a gente entender que o movimento feminista até então, ele impediu que uma única coalizão de seres humanos fosse colocada contra essa hierarquia criada entre esses dois gêneros. Porque, em geral, especialmente na mídia e na política, as vozes das mulheres brancas eram as mais ouvidas, e das mulheres brancas cisgêneras e heterossexuais. E então, todos os outros movimentos feministas eram movimentos mais de fora, assim, não eram os principais movimentos feministas. E aí entramos em Problemas de Gênero, de Judith Butler. Grande livro. Nesse livro, Judith apresenta para nós umas coisas que é muito útil, que é um entendimento muito clássico hoje em dia, né, para pessoas trans, de como funciona gênero, que é o de performatividade de gênero. Então, seria gênero. Existem vários tipos de entendimento de gênero. Eu gosto muito de imaginar, acho que isso é um jeito meio fenomenológico, né, de entender gênero, que seria como, sei lá, um dado de 20 lados, e toda vez que você olha um lado do dado, você não consegue olhar o dado que é imediatamente oposto, mas você consegue olhar uns lados, assim, de canto de olho, assim. Então, vários jeitos de interpretar gênero como é que é a palavra? Enfim, como coisa social, como existência, permite que você olhe diferentes coisas que gênero faz na sociedade. Então, dá para entender gênero como uma performance, como Butler apresenta para a gente, como Butler argumenta, que é uma coisa que a gente faz, são atos que a gente faz, e isso nunca acaba. Então, é como uma performance eterna. A gente está sempre fazendo alguma coisa. E não são só pessoas cisgêneras que fazem gênero, pessoas transgêneras que fazem gênero, pessoas cis também. Porque, ao longo da nossa vida toda, a gente performa gênero de diferentes formas. Acho que um clássico exemplo também é silicone para os seios, que aumenta os seios. Isso seriam mulheres cisgêneras performando e fazendo o gênero delas. Mas fazer a barba, pintar o cabelo, tudo isso, escolher, por exemplo, ser punk rock, sabe? Isso também tem a ver com gênero. Não são só identidades soltas, né? Elas têm um contexto. E isso se mistura com gênero. Mas dá para, assim, entender de gênero de várias outras formas. Aqui são só exemplos, eu não vou me alongar tanto muito além dos outros. Mas, por exemplo, como tecnologia, que é o jeito de Teresa de Lauretis, que é uma autora italiana bem utilizada também, que seria essa tecnologia de mudança de corpos, meio misturado com acho que nunca não coloquei que seria interessante, mas é que meio máquina, mas enfim, do Paul Preciado, que é um autor europeu também, bem conhecido hoje em dia, que ele
o termo dele é biofarmacopolítica, então é como se o corpo fosse um lugar de transformação das tecnologias, como se a gente vai colocando e usando coisas no nosso corpo para transformar ele em alguma coisa. Isso tem muito a ver com capitalismo e tecnologia no sentido midiático mesmo, do jeito como a gente quer que o corpo funcione na sociedade. Então, se a gente escolhe o funcionamento do corpo, a gente coloca as tecnologias nele para ele funcionar dessa forma. E gênero também pode ser um dispositivo de controle, e esse é um jeito Foucaultiano de interpretar gênero, que seria, existem várias coisas, né? Um dispositivo são vários fatores que sozinhos eles não são muita coisa, mas juntos eles são um dispositivo de coação. Eles coagem a gente a agir de certa forma. Então, gênero seria isso, seriam várias coisas que vão lentamente colocando a gente num caminho, e esse caminho é um caminho de controle e de submissão. Especialmente no caso de mulheres no começo do movimento feminista, isso fica muito óbvio. Todas esses controles sociais de não sinta dessa forma, usa o cabelo desse jeito, isso é feio, isso não é feminino, não faça isso, não faça aquilo, era justamente para que mulheres continuassem no papel de cuidadoras, continuassem no papel de submissas, continuassem no papel de oprimidas. Mas, enfim, a performance, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa dificuldade de entender o que é gênero e o que é uma mulher, como eu falei, é bem antiga, e aí eu acho que a gente pode usar um conceito do Wittgenstein, que é o conceito agregador. Então, para ele, as palavras, elas não têm uma definição única, não tem um único referente para a palavra. Então, por exemplo, eu pego um copo, ok, imagina um copo. Imaginamos um copo. Cada um imagina um copo diferente, mas existe uma ideia de copo. A gente viu várias coisas por aí sendo chamadas de copo ao longo da nossa vida. Então, mas existe um paradigma de copo. A gente sabe o que é um copo. E tem coisas que todo mundo vai concordar que é um copo. Esse é o paradigma. Mas existem coisas que estão na margem. São coisas que a gente não necessariamente todo mundo concordaria, que faz parte da categoria. Mas tem essa fluidez do conceito. Ele não é uma única coisa que é o referente da palavra. A palavra, ela é referente, ela faz referência a várias coisas. E nem todas as coisas dessa categoria, desse conceito, têm as mesmas características. Mas algumas características são compartilhadas, pelo menos, por algumas coisas, entendeu? Então, nem toda mulher tem cabelo longo e usa vestido, mas existem vários tipos de mulheres, e vários tipos de mulheres, cada uma compartilha com outra alguma coisa. Então, tem esse conceito amplo. E aí, o que está na margem é o que a gente consegue observar, especialmente quando a gente fala de gênero, como as identidades que sofrem opressão e invisibilização. Então, por muito tempo, no movimento feminista, mulheres trans nem na margem estavam, porque até pelo movimento LGBT, mulheres trans eram entendidas, na verdade, como homens ainda, por causa daquela conexão que a gente falou, do sexo, gênero e desejo. Isso ainda estava muito fixo e cristalizado. Então, elas não eram sujeitas do feminismo, não tinham como ser, porque ao longo do movimento LGBT, elas fizeram muito mais parte desse movimento, se colocando como homens gays, afeminados, ou como outras identidades, do que como mulheres. Tipo, e essa identidade com mulheres, ela era, tipo, elas se entendiam como mulheres, mas isso não era legitimado por fora. Isso era legitimado só dentro do círculo LGBT, do círculo do qual elas faziam parte. E o mesmo pode ser falado por homens trans. Então, na história de homens trans ilustres da história, assim, da antiguidade, na verdade, o que a gente vai encontrar são mulheres, muito frequentemente, atraídas por outras mulheres que se vestiam de forma masculina. Então, de novo, é muito difícil não ser anacrônico nesses casos, porque essas categorizações não existiam. De novo, nem na margem essas pessoas estavam. Era só uma coisa meio confusa, não tinha palavras para falar sobre essa experiência. Então, o que acontece é que tem um outro conceito interessante, que é o conceito de abjeção. Então, uma experiência de abjeção não seria nem de objeto, nem de sujeito. Então, você é só abjeto, você está longe de sujeito, você está longe de objeto. Uma identidade abjeta, que por muito tempo, e ainda em vários contextos, são identidades LGBTs, incluindo as trans, é uma identidade que não é entendida pelas outras pessoas. Ninguém entende o que está acontecendo com você, porque ninguém nunca ouviu falar sobre isso.
E isso é muito importante porque, de novo, para o Wittgenstein, as palavras, elas só comunicam coisas que são publicamente observáveis. Porque a gente não tem acesso à cabeça do outro. Então, quando eu mencionei o copo, eu não sei que copo vocês pensaram. Se vocês me descreverem o copo, eu chego um pouquinho mais perto. Mas mesmo assim, eu não sei. É aquela história meio tipo, eu não sei se o vermelho que você vê é o mesmo vermelho que eu vejo. E o mesmo acontece para todas as palavras. Então, a gente pode pensar e experienciar nosso sentido aqui, eu estou sentindo uma experiência humana, e é muito difícil comunicar ela, e mesmo comunicando, tem coisas que é difícil chegar lá, especialmente quando a gente fala sobre identidades trans, um jeito de falar sobre ser trans que eu acho muito curioso é eu me sinto homem, eu me sinto mulher. E isso é muito confuso, eu acho muito curioso, porque se gênero é uma performance, se gênero é uma tecnologia, se gênero é mil outras coisas, como é que você sente isso, sabe? Porque isso se você sentisse, quer dizer que está dentro do seu corpo. Se dá dentro do seu corpo, então você nasceu com isso, mas na verdade é uma coisa que a gente construiu socialmente, porque, de novo, o que é considerado mulher mudou ao longo do tempo, então é muito confuso, e é difícil mesmo. Mas o que eu acho que é interessante é que para pessoas de fora, como sugere o Wittgenstein, se a gente olhar que as palavras só podem ser referentes a coisas publicamente observáveis, essa experiência interna de ser trans, ela não é publicamente observável. Então, para uma pessoa olhando de fora, é só uma mudança repentina, sem muita razão. E ao longo da história, essa mudança repentina sem muita razão foi patologizada, foi entendida como anormal, como, sabe, sem sentido, como objeto. Não tinha linguagem, não tinha legitimidade para falar sobre essas identidades de uma forma que não fosse opressora para quem vivia isso. Mas, ao mesmo tempo, para quem está vivendo isso, é muito real. Então, acho que um dos estudos mais clássicos também fala sobre identidades trans é que quando você dá ferramentas para a transição de gênero da pessoa, a saúde mental dela aumenta, tipo, e melhora muito rápido e melhor do que vários tratamentos psicológicos, psiquiátricos, porque tem alguma coisa que faz com que viver autenticamente no seu gênero seja muito bom para a sua saúde mental. Ou que viver ao contrário é muito ruim, é muito desconfortável. E eu acho que a grande questão, na verdade, especialmente numa visão transfeminista da coisa, não é descobrir de onde isso vem, não é descobrir, como que, por que será, sabe? Existe um gene que faz as pessoas serem trans, do mesmo jeito que existe por muito tempo. A questão também de existe um gene que faz as pessoas serem gays. E eu acho que isso não é uma pergunta muito propícia, não só porque ela leva, de novo, ao essencialismo biológico, a gente entender que a nossa biologia determina os nossos comportamentos, mas porque isso impede que a gente olhe para isso como uma coisa interpessoal, como uma coisa individual e psicológica, no senso de que tem a ver com a sua experiência do mundo, sabe? Eu acho que, como eu falei no começo, eu estudei jornalismo, né? E o que me moveu a isso é porque a comunicação é a única coisa que permite que a gente entre na cabeça das outras pessoas, o mais próximo que dá, sabe? E conversando com pessoas trans, o que dá para entender é que a transição, ela é um momento de autodeterminação e de coragem, né? Então, tem um dos textos que é muito interessante, que é do Paul Preciado, é que ele reclama, nossa, você é muito corajoso por sair do armário. Ele fica tipo, queria eu não precisar ser corajoso, né? Queria eu que fosse fácil, queria que não tivesse problema. Mas o que eu quero dizer com coragem não é nesse sentido, é no sentido de se colocar em primeiro plano, né? Se colocar como importante, fazer as suas próprias vontades. E, enfim, quanta terapia a gente já não fez para sentir uma coisa, legitimar o que a gente está sentindo e agir sobre isso, em vez de ficar se preocupando com as outras pessoas falam que eu devia fazer isso, ao longo dos anos eu aprendi que isso vai ser ruim para mim, então eu não vou fazer, sabe? A gente fica sempre preso no que a sociedade diz pra gente, e em especial na sociedade que a gente vive, que a gente deveria ser cisgênero. Então, se afirmar como trans é se colocar em primeiro plano e perceber que a sua vontade, a sua identidade é legítima, mesmo que as outras pessoas não sejam. As outras pessoas digam que não seja, no caso. E aí,
voltando para Judith Butler e performatividade de gênero, como é que essas duas coisas convivem? Porque se gênero é uma coisa que você sente, então, por exemplo, uma pessoa pré-transição que, assim, performa plenamente o gênero masculino, vive como homem, está lá e chega para você e fala, então, eu sou uma mulher. Você pode, por favor, usar os pronomes femininos para mim? Nome ela dela? Isso apresenta uma contradição, porque essa pessoa não está performando a feminilidade, ela não está performando mulheridade. Ela, na verdade, ela está performando masculinidade. Então, como é que isso funciona, né? Como é que gênero é uma performance e, ao mesmo tempo, a gente pode mudar essa performance de hora para outra e ser respeitado, né? Que eu acho que é uma das grandes questões também na política de hoje em dia. Mas o que a Judith, o que Butler argumentaria é que falar e gostaria que você me tratasse de outra forma, conta com performar, porque é um ato de fala, e atos de fala são coisas que você faz falando. Então, o clássico exemplo vamos casar, calma, é no casamento, se pergunta a pessoa, você vai se casar com essa pessoa? Você fala sim, isso é um ato de fala, porque ao falar sim, você está se casando. Então, da mesma forma, ao falar sobre ser gênero dissidente, conta como ser gênero dissidente. Isso faz parte da performance. E como é uma coisa que está sempre em mudança, sempre móvel, de novo, lá no começo, a gente mencionou que a gente pode ter essa binariedade, essa diferenciação entre identidades cisgêneras como um bloco com uma caixinha muito bem definida e o bloco transgênero muito bem definido. E na verdade, por ser uma performance, a gente tem que conseguir transitar entre essas caixas, porque senão não faz sentido. Então, não é uma caixa muito forte, não. Então, não é muito uma caixa, porque você consegue ir de um para o outro. Você consegue performar e mobilizar tudo isso. Continuando, não só gênero é uma coisa que você consegue mobilizar e misturar, a Butler ainda argumenta que sexo é a mesma coisa. Então, essa citação no terceiro hexágono do livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento, que o sexo seria um limite imposto pela natureza, que a cultura opera, mas não produz. Ficamos aí com isso. Então, na verdade, se o sexo fosse esse limite imposto, a gente pode, eu posso usar hormônios masculinos, eu posso fazer a cirurgia que eu quiser. Isso eu estou, na verdade, só operando o meu sexo, eu não estou produzindo meu sexo. E o que o transfeminismo e Butler argumentam é que, na verdade, o sexo também é produzido. Porque a gente só interpreta a biologia de uma forma por causa da cultura. Então, eu só interpreto um pênis como masculino e como relativo ao homem por causa da cultura. Então, se a cultura interpretasse isso de forma diferente, essa relação não existiria. E aí, obviamente, finalmente mencionamos pessoas intersexo. As identidades intersexo são uma identidade muito invisibilizada, mas, em geral, entende-se como intersexo qualquer pessoa cuja biologia escapa dos moldes facilmente categorizáveis entre macho e fêmea de um ser humano. Então, existem inúmeras condições e existências possíveis para pessoas intersexo, inclusive pessoas que têm cromossomos XY, mas não são sensíveis à testosterona, então o corpo não reage à testosterona, então elas se desenvolvem como mulheres, e só descobrem isso na puberdade, grande parte das vezes. Tem pessoas que são XX e têm ovário policístico, algumas pessoas que têm ovário policístico se consideram como intersexo, outras não, depende muito da vivência. E aí o que as identidades intersexo trazem para a gente como questionamento da existência e da conexão entre sexo, gênero e desejo, é que poxa, a gente pensava que gênero era binário, e que gênero era real, existia, porque tinha uma relação com sexo. Mas, na verdade, o sexo também é uma construção social, porque não existem só dois. Existem mais do que dois. Existem múltiplas possibilidades de ter um corpo, que a gente, assim, meio didaticamente, a gente categorizou entre macho e fêmea, mas isso se tornou uma coisa que se tornou uma coerção da sociedade, que a gente oprime pessoas baseadas nisso. Então, isso deixou de fazer sentido, obviamente. Então, é dessa forma que o sexo seria socialmente produzido também.
que a gente também só categoriza coisas como macho e fêmea por causa da cultura. E, de novo, esse corpo que é materializado constantemente, essa performance que é feita constantemente. E aí, por isso que a gente entende hoje também que gênero é uma construção social. Acho que é a primeira vez que eu falei isso agora, né? Nossa. Isso é importante também. Isso que seria a construção social, que a gente só entende as coisas do jeito que elas são, em especial gênero, porque foi dito pra gente ao longo do nosso crescimento, né? Nossa construção como sujeito. E que isso é mutável, isso mudou com o passado, isso muda hoje, e a gente pode ainda mudar isso no futuro. A gente pode chegar em um outro momento em que vai ser diferente. E aí, quando a gente vai analisar gênero como construção social, é muito importante a gente não se prender no sexo como uma base para o gênero. Porque a gente pode falar, putz, gênero, beleza, é uma construção social, é uma coisa cultural, né? Mas sexo é biologia e gênero é cultura. E a biologia é como se fosse intransponível. Mas, na verdade, o que essas autoras estão pedindo para que a gente questione é que, na verdade, não. Sexo não é inquestionável, sexo não é uma verdade biológica. Na verdade, também é uma coisa que a gente construiu com a epistemologia da biologia. E que a epistemologia da biologia, ela não é infalível. E que a ciência que a gente usou para isso pode ter efeitos na cultura que levam à opressão. E aí isso seria o fundacionalismo biológico. Em especial, né, só definir rapidinho, fundacionalismo biológico seria entender que sexo é uma base biológica, que é uma fundação que gerou a cultura do gênero. Então, a gente ter dois tipos de seres humanos biologicamente gerou a nossa cultura de que temos dois gêneros, mas que sexo ainda seria uma base, né, a fundação. E o determinismo biológico é que, a partir da sua biologia, o seu comportamento vai ser assim, assim, assado. A partir do seu cromossomo ou do seu genital, você vai ter um gênero correspondente, que é o que a gente está construindo, né, desde o começo. E aí, então, a partir de tudo isso, a gente chega em algumas frases que acho que resumem o que é o transfeminismo, né, e a importância da autodeterminação. Então, o que é muito importante para o movimento transfeminista seria o questionamento de um modelo biomédico patologizante de identidades trans. Não tem nada de errado com misturar e ir para outros, fazer comportamentos, se comportar de uma forma que é entendida como divergente da sua biologia, porque, na verdade, tudo isso não tem base científica. O que tem base científica é que seres humanos são caóticos e muito variados. Então, não tem nada na biologia de um ser humano que vai ditar como é que é o comportamento dele. Entendimento de gênero como processual, relacional e diverso. Então, a gente está sempre produzindo o nosso gênero, a gente sempre pode mudar isso, e que é importante que tenha uma relação com outra pessoa. E é complexo, porque a gente entra nesse dilema de você mesmo se entender como um gênero e não expor isso para outras pessoas ainda, e nesse caso, você é ou você não é o gênero. Mas, em geral, para academicismo, né, entende-se que gênero como uma construção social seria algo que você precisa compartilhar com outras pessoas para que ele seja performático e real, e que gênero também é diverso. Existem mais de 2 gêneros e sabe-se lá quantos a gente vai chegar no final, né? Recusa de universalidades é muito importante, porque não existe um tipo de mulher, existem vários tipos de mulher, como visto também naqueles vários tipos aqueles vários caminhos do feminismo. Feminismo negro, feminismo trabalhista, feminismo socialista, feminismo radical, feminismo liberal. Existem tanto feminismo quanto existem mulheres. E que essas universalidades, na verdade, fecham a gente em comportamentos e podem ser nocivos. Confluência de diferentes movimentos políticos. Então, o transfeminismo, ele já é, por si só, uma confluência do movimento LGBT e do movimento feminista. Mas não só isso, ele se propõe também a ser um movimento antirracista, antifascista, anticapacitista e tudo mais. Porque todos esses objetivos têm um, entre aspas, inimigo em comum. Por fim, uma citação que eu gosto muito é que o conceito de cisgeneridade, quando destituído como norma, amplia horizontes e possibilidades. Cisgeneridade e transgeneridade não devem ocupar uma posição binária de marcação identitária fixa. Possibilidades devem emergir para além dos antagonismos redundantes de homem e mulher. E aí eu acho que isso é importante, de novo, para a gente lembrar que
não é pra gente imaginar pessoas trans como uma caixa e pessoas cis como uma caixa, e que existe uma transitoriedade entre as coisas, e que as coisas, muitas vezes, elas são ambíguas. A gente cria categorizações porque isso facilita a nossa comunicação, isso permite a nossa comunicação. Mas a gente sempre deve questionar essas categorias, porque elas têm efeito sobre a sociedade. E sempre vale a pena dar uma repensada sobre se a gente está priorizando a categorização da coisa ou priorizando o bem-estar humano, não é mesmo? E o que me lembra muito, a gente falou no começo da história sobre personagens, tem um quadrinho, eu vou no chat o nome dele, chama Fluidum. Cadê o chat? Sumiu pra mim, calma. Aqui. É um quadrinho, e nesse quadrinho, os personagens nascem com 2 corpos, e a consciência deles pode passar entre os 2 corpos. Então, tipo, se você tá em um corpo, o outro fica meio inerte, assim, mas flutuando e magicamente, ficção, né, é tudo mágico. E depois você pode trocar e ter a outra biologia. Mas isso não determina o gênero. Então, a maioria dos personagens no quadrinho são não binários. E o que acontece quando você torna, acho que é 20 anos, um desses corpos vira pó, que é o corpo que você não está a sua consciência. E aí, a grande trama da história é uma pessoa não binária que fica, porra, mano, por que eu tenho que escolher esses 2 corpos? Eu já tô aqui vivendo minha melhor vida não binária, e para que eu preciso parar, tá ligado? Eu gosto de transitar entre os 2 corpos. E isso é visto como normal naquela sociedade, de que, na verdade, o normal seria, com, sei lá, 13 anos, você escolher e ficar mais tempo em um corpo do que no outro. E essa história é muito boa, traz tensionamentos muito bons, mas o que eu gostaria de propor e pensar é que nessa história, todas as personagens são trans, porque todas elas passam por um momento de construção do próprio gênero, que é intencional. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, especialmente sendo um homem trans, né, tem muitos textos muito bons também sobre isso, mas é difícil você se entender um homem trans quando, por muito tempo, foi o feminismo e o movimento feminista que me deu a coragem de ser como eu era, entendeu? Então, antes de eu me entender um homem, eu me entendia uma mulher masculina, eu me permitia não depilar as minhas pernas, porque feministas faziam isso, entendeu? Tipo, o movimento feminista foi muito importante também para minha autopercepção de homem trans, e eu acho que se os direitos das mulheres não tivessem avançado quanto avançaram ao longo dos anos, ao longo das décadas, o movimento trans, nem chegaria a existir um transfeminismo, porque as identidades trans ainda seriam deslegitimadas completamente. Então, por isso que as duas coisas são tão importantes e tão conectadas. E aí, uma existência em que você pode construir o seu próprio gênero, e eu me construindo meu próprio gênero como homem, vale a pena sempre o questionamento de, putz, feminismo, homens são opressores, será que eu quero ser um homem mesmo? Será que eu vou me tornar opressor ao me tornar homem? E tem textos muito marcantes sobre esse tema, porque é justamente esse questionamento de o que significa ser homem, né? Não é à toa que todo mundo está falando da crise da masculinidade. E eu acho que essa criação de não se prender em querer emular o cisgênero, né? Então, transicionar sem querer copiar o que é cisgênero, o paradigma, é se criar, na verdade. E eu acho que isso quer dizer também, isso tem a ver com essa recusa de universalidade do transfeminismo. Por isso que, para mim, faz muito sentido o papel de homens trans e de pessoas não binárias e de pessoas que não são que não só são mulheres trans, sabe, de outras identidades no transfeminismo, porque você recusa que pessoas com pau precisam e vão provavelmente ser violentas, e quando você recusa essa premissa, quando pessoas com pau e que se entendem como homens são violentas com você, você fica, isso não é normal, sabe, você desnormatiza alguma coisa que é normalizada. Você fica tipo, irmão, tem homens muito, muito fodas e muito incríveis e você tá deixando a desejar, sabe? E eu acho que isso permite que a gente se relacione com outras pessoas de uma forma mais para um, sem também ficar se preocupando com o que a sociedade em redor tá vendo quando olha pra gente se relacionando com outras pessoas. E isso era o que eu tinha para falar hoje.
daqui a pouco a gente conversa, pergunto para vocês o que vocês acharam. Mas lembrando que para a semana que vem eu queria convidar vocês a ver esse vídeo, que é de uma pessoa trans, mas antes da transição, acho que também exercita um músculo interessante, porque a gente vai se referir a ela no feminino, mas não é assim que ela se entendia na época que gravou esse vídeo. Enfim, é um vídeo de 6 anos. Mas eu escolhi esse porque eu acho ele bem didático, eu acho ele tem um tempo ok, né, 23 minutos e meio, mas tem outros vídeos dela também que são muito bons, se vocês tiverem mais tempo e interesse. Tem esse sobre identidades LGBT, e tem esse, mais recente, que... Comentário de Apolo, lembrou bastante do texto A Bicha como sujeito político do Paco Vidarte. Eu não conheço. Esse eu vou ter que dar uma olhada. Mas gostei muito do nome. E esse vídeo de 1h30, que é literalmente o filme, mas é incrível, em que ela relata, ela é Inglaterra, né? Ela é inglesa, e ela relata como foi difícil ter um provedor público de saúde com uma mulher trans, porque sempre falavam, tipo, ou a lista é muito imensa, ou a gente vai ver e depois a gente te fala, e demorou muito, entendeu? E aí também nesse vídeo ela questiona a disforia, ela questiona que a gente, apesar de a gente questionar o modelo patologizante de pessoas trans, a gente ainda entende e legitima a disforia de gênero como uma coisa exclusivamente que pessoas trans sentem, que seria meio, mas enfim, aí ela argumenta que no fim das contas isso vira o diagnóstico de transexualismo. Parabéns, você voltou aos 1920, tá ligado? E, na verdade, 1920 estava muito pior, mas isso que ela argumenta, que, na verdade, a disforia de gênero não necessariamente é uma coisa que só pessoas trans sentem, que a gente nomeia isso para conseguir entender identidades trans, mas que esse sentimento de tem algo no meu corpo que eu preciso mudar, e convenientemente, no caso de pessoas trans, essa coisa que você precisa mudar é a sua apresentação de gênero. Não necessariamente também para ser binário, mas que isso se aproxima à disforia de corpo de pessoas que são anoréxicas, se aproxima a várias outras condições que seres humanos sentem, ou só de, tipo, estou muito triste, vou cortar o cabelo e pintar o cabelo de uma cor mirabolante, sabe? Todo mundo faz isso, todo mundo muda o corpo, performa o corpo. Então, eu acho que são vídeos muito interessantes, caso vocês queiram se aprofundar. Mas esse aqui, para a semana que vem, eu acho que é bom para a gente voltar a falar e conectar isso com o próximo tema. E é isso. Últimos comentários. O vídeo da ContraPoints recente, sim. Usa a saga como cavalo troiano. Nossa, cavalo troiano, uau! Para abordar temas do desejo de poder, entre outros, e como eles operam no relacionamento heterossexual e identidades parceiros. Muito bom. Eu não lembro desse, acho que foi o último que eu vi, mas eu não lembro tanto, preciso rever. Eu gosto muito dos vídeos delas. Tem legendas em português, caso alguém não saiba inglês. E aí eu queria saber de vocês. O que vocês acham que vocês aprenderam de novo? Que parte foi marcante de hoje? E como é que vocês estão se sentindo? Pode ser no chat, pode ser por áudio. Eu prefiro por áudio. E não esqueçam de marcar presença na mensagem marcada aí. Lá no começo. Eu particularmente gostei muito justamente dessa discussão sobre a ideia de caixinhas de gênero, porque eu particularmente me identifico como queer justamente por essa ideia. Eu acho que é muito complicado você descrever uma sexualidade ou um gênero considerando cada experiência individual no mundo. É muito complicado você descrever, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu sou gay e você é gay. A nossa experiência, mesmo enquanto no mesmo termo, não vai ser igual. Então, pelo menos eu acho isso muito complicado de se fazer, e é muito legal ver todo esse histórico, assim, de toda a história queer, como isso está presente no movimento, como isso também pautou diferentes ondas do feminismo. Eu acho que é um negócio muito legal, assim, de se observar. Sim. Alguém mais? Bom, então... comentário. Que bom. Me sentindo ótima. Adorei a aula. Ainda não terminei o livro da Letícia, mas estava por fora da superação da ideia de gênero para definir a sujeita no feminismo, etc. Obrigado pela recomendação. De nada. Sempre bom ler esses livrinhos. Acho que o dela é muito engraçado, porque essa coleção de livros, né, da Djamila Ribeiro, né, que são vários pequenininhos, e aí a gente se propõe a ser uma coisa fácil de entendimento, né, para o público em geral, e eu achei, na verdade, o dela de Transfeminino bem aprofundado, assim,
bem complexo. Não bem complexo, tipo, é bem completo, mas, sei lá, achei que foi fundo. Oi, Vitória, pode falar. A presença é só para pessoas da USP? Em teoria, sim, porque são as pessoas que podem ter o benefício de horas, eu acho. Na verdade, eu acho que não, que pessoas de fora, sim. Então, se você vai ter o benefício de horas de, tipo, né, 2 horas extras, que são, acho que 4 horas e meia, 4 horas e pouquinho. Então, acho que sim. Desculpa, Vitória, pode falar. Não tem problema, Ariel. Muito obrigada pela aula. Eu adorei a introdução desse tema. Sempre foi um tema que eu quis aprofundar mais. Adorei as recomendações. E eu gostaria de saber se você já ouviu falar de um livro super famoso da Úrsula Le Guin. Eu acho que foi o mais famoso dela. Eu esqueci o nome. Putz, e tá na minha lista de esperas, em que um A mão, homem hétero mão cis... esquerda da escuridão? Isso, alguma coisa assim. Em que um Eu homem adoro esse hétero livro, do mano. planeta, ele entra em um planeta desconhecido, em que as pessoas Sim, não têm um gênero, e uma época do mês, ou alguma época lunar, assim, elas adquirem um gênero que não necessariamente pertence a elas por conta de reproduções. E isso não necessariamente afeta a vida deles, e isso intriga muito o personagem principal. E aí eu queria saber se sim. você já leu esse livro, e se você tem alguns comentários sobre ele. Sim, eu já li A Mão Esquerda da Escuridão. Eu achei o livro muito bom. Eu acho que ele trata desse tema de um jeito muito, não é delicado, eu quero. É tipo, muito bem feito. Porque justamente ele trata dessa coisa da biologia, de tipo, ok, existe um elemento biológico da experiência, do gênero, que seria esse tempo em que tem essa mudança do corpo para a reprodução, mas isso não afeta o resto da existência, sabe? Acho que no começo do livro já é tipo, o rei tá grávido, e é tipo, sim, mano, o rei tá grávido, isso é muito foda. Essa frase é perfeita, sabe? É, e, e aí eu acho que isso ajuda a abrir os horizontes, mas acho que, na verdade, lendo esse livro eu me lembrei, acho que nos primeiros livros que eu comecei a ler de ficção quando eu entrei na faculdade, era da Chimamanda Adichie, que era a Flor do Vício, alguma coisa, na Flor de uma coisa. É, e eram pessoas negras no livro, e eu sempre que eu imaginava elas na minha cabeça, eu imaginava elas brancas, e aí eu fiquei tipo, putz, mano, tô imaginando pessoas brancas, que coisa, não é mesmo? Porque é um Você livro. diz o hibisco roxo? O hibisco roxo, acho que é. E aí, na mão esquerda da escuridão, eles também tensionam isso, porque esses personagens alienígenas também, e o personagem principal também tem pele escura, é negro. Isso é só mencionado, tipo, muito jogado lá. E cabe ao leitor, no caso de mim, como uma pessoa branca, né, ficar em cima disso, sabe? E não, acho que deixar isso, esquecer isso, porque eu acho também isso como uma interpretação de, tipo, trazer a ficção para a vida real. Acho que isso tem um impacto muito, muito da hora. Ok, muito obrigada, Ariel. Valeu. E, por enquanto, acho que é isso. Calma aí, comentário. Adorei a aula. Sobre o Paul Preciado, eu diria que, na questão do feminismo radical, existe um movimento transfeminista abolicionista de gênero contemporâneo que se alimenta das obras feministas radicais. Preciado, por exemplo, bebe muito da teoria do corpo lésbico de Monique Wittig, que é feminista radical, em seu livro de Manifesto Contrasexual. Muito da hora. Interessante. Eu acho que hoje em dia, o jeito como a gente entende feminismo radical acabou sendo diferente de como ele era entendido na época em que o feminismo radical existia e se movimentava mais politicamente, assim. Não sei, pelo menos pelo que eu entendi. Mas, realmente, é tudo muito misturado. Porque, no fim das contas, é isso. Eu acho que há tantos autores também que são super antigos e que se a gente fosse questionar, né, eles tinham ideias meio tortas, tá ligado? A gente pega as ideias que fazem sentido pra gente. Então, eu acho que vale a pena a gente não jogar no lixo alguma ideologia só porque ela tem esse nome, que é um nome que a gente reconhece, que hoje em dia está associado a alguma coisa, sabe? Então, muito da hora saber que ele usou esse livro, vou dar uma pesquisada também sobre. Pensando ainda na mão esquerda da escuridão, mas é um livro muito bom. Acho que é isso, então. Se ninguém tem mais algum comentário, ficamos por aqui. E semana que vem nos vemos de novo. A gente vai falar um pouco sobre minha pesquisa de iniciação científica, em que eu falei com pessoas não binárias e sobre linguagem neutra.
E é muito legal sobre o poder da linguagem e dispositivos Foucaultianos. Obrigado, como vocês gostaram. Falou, gente.